Olá, nós vamos abordar a lição O Plano da Salvação. Para essa lição a gente vai ter uma parte introdutória, depois o homem no seu estado original, depois a entrada do pecado na vida do homem e a providência de Deus para o homem. A introdução é o texto, que é o versículo áureo da nossa fé. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus amou o mundo. E aqui ele está falando de humanidade, ele amou o homem. Deus da criação, quando Deus cria o homem, ele diz que o que ele fez é bom. Porém, a gente vê, e vamos ver um pouquinho mais a fundo agora, que o pecado ele entra e acaba trazendo destruição para o homem. Mas Deus nos amou a ponto de entregar o seu Filho em uma obra perfeita de resgate da humanidade. E esse é o plano da salvação que a gente vai abordar aqui passo a passo agora. Também quero deixar claro para você que essa é uma aula objetiva. Você deve ler o livro base para ter um conteúdo mais rico, todas as referências bíblicas. Confira na sua Bíblia, vai ser muito rico e precioso para você. Deus não foi pego de surpresa quando o homem pecou. Então, antes da criação do mundo, Deus já tinha o seu plano perfeito. Deus já sabia que tudo ia acontecer. E Jesus, como Salvador da humanidade, não foi o plano B. Porque deu errado, porque o homem falhou e pecou, então nós vamos ter que fazer isso agora. Enviar Jesus para salvar a humanidade. Não, esse sempre foi o plano de Deus para a salvação da humanidade. Por quê? Porque Deus sempre quis a proximidade do homem com ele. Porém, o homem no seu estado original, ele era isento do pecado. Nós podemos ver isso nos primeiros capítulos de Gênesis. O pecado ainda não estava na vida do homem. E ele tinha uma plena conexão com Deus. Na viração do dia, Deus vinha ao jardim, conversava com o homem. Havia esse acesso limitado. Mas o nosso Deus, que é santo, santo, quando o homem peca, ele perde esse nível de acesso. Mas Deus, que criou o homem à sua imagem e semelhança, como nós podemos ler aqui em Gênesis 1:31, ele quis manter esse contato com o homem, esse relacionamento com o homem. E para isso foi necessário que ele colocasse em prática o plano que antes da criação do mundo já estava estabelecido. Então, o homem sem pecado, ele foi criado, mas ele não estava livre da possibilidade de pecar. Então, nós vemos aqui que cabia a escolha do homem entre pecar ou não pecar. E vemos que, infelizmente, Eva, ela cede a uma tentação. Essa narrativa está lá em Gênesis, do 1 ao 14. Por consequência, também Adão. E, por Adão, nosso primeiro pai, o pecado entra no mundo. Quando Adão e Eva pecam, eles são expulsos do Éden e afastados da presença de Deus, ficando sujeitos à morte, né? Então, a morte é uma consequência do pecado, como também doenças, catástrofes e tudo isso que a gente, infelizmente, prova. Mas Jesus se manifestou para restaurar a humanidade. Então, através do nosso primeiro pai, Adão, o pecado entra no mundo. Mas através do segundo Adão, Jesus Cristo, ele retira o pecado do mundo. Então Deus, ele tinha uma providência de salvação para a condição do homem. Ele não permitiria que o homem permanecesse numa condição de pecado e afastado dele. Porque uma vez que nosso Deus, ele é santo, ele não pode comungar, ter comunhão, ter contato com o pecado. Por causa disso, foi necessária a expiação dos pecados, ou seja, um sacrifício, um pagar de preço pelo pecado da humanidade, para mais uma vez o homem ter conexão com Deus.
Então Deus envia o seu próprio Filho, Jesus Cristo. E nós vemos isso muito claro lá em João, Evangelho de João, no 1, né? E o Verbo se fez carne, e o Verbo habitou entre nós. E nós vemos que Deus se encarnando, se fazendo homem, sofrendo como homem, Ele leva o nosso castigo, leva a nossa morte, para que a gente possa ter vida e vida em abundância. Então, pela morte e ressurreição de Jesus, o caminho para Deus foi aberto, já que o próprio Cristo foi santificado por nós, efetuando a nossa redenção. Então, Jesus, sem pecado, ele se entrega por nós, pecadores, levando os nossos pecados, se fazendo sacrifício por nós, para que mais uma vez a gente possa ter contato, ter comunhão com Deus.